Liberdade, na verdade, é um tema muito amplo, né? Falar de liberdade, principalmente nos tempos atuais, é algo, digamos assim, é um tema muito interessante, né? Muito atual. Mas a gente percebe que, historicamente, a liberdade sempre foi algo muito caro, né? Aos povos, às nações. Haja vista as nações que foram subjugadas e todo o processo de articulação que essas nações desenvolviam ali para se desvencilhar de um poder dominador externo. Então observe que a busca pela liberdade faz com que os povos, né, se unam por um bem maior, que é essa liberdade. Também a gente pode entender o processo de escravidão, onde as pessoas eram subjugadas, eram escravizadas, e também ocorreu, né, essa luta, essa busca pela liberdade. Muito embora muitas nações, o processo de escravização foi comum em muitas nações, mas quem era subjugado não aceitava esse jugo, né, de forma passiva, né? Sempre houve os focos de resistência, e isso é interessante. Isso é a busca pela liberdade. Mas a liberdade, quando a gente começa a trabalhar a liberdade de uma forma mais ampla, a gente entende que a liberdade ela não existe na sua totalidade, porque a liberdade ela sempre trabalha, ela sempre está condicionada à circunstância. Então, eu posso ser livre, a gente busca a liberdade de expressão, né? Mas dentro dessa perspectiva da liberdade de expressão, eu posso estar preso à minha ideologia. Ou seja, eu luto pela liberdade de expressão dentro de uma perspectiva ideológica. Logo, eu estou preso à minha ideologia. Eu sou livre para me expressar, mas conceitualmente eu estou preso à minha ideologia. Então, eu não consigo compreender, não consigo ver a liberdade de uma forma total, mas é necessário. Ou seja, a liberdade, digamos assim, é uma utopia necessária. E, lógico, claro, eu entendo. Eu me vejo como uma pessoa livre. Tanto é verdade que eu estou aqui agora com todos vocês aqui, compartilhando esse momento de reflexão aqui do que é a liberdade. Então, a oportunidade que nós temos de postar um vídeo, né, de se expressar, isso já é, em si mesmo, uma expressão, né, um ato de liberdade. Quando a gente trabalha, por exemplo, também a questão no conceito, né, cristão de liberdade. Ora, tem um texto bastante conhecido, nosso e de todos os cristãos, que é João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, Cristo, né, trabalhando, inclusive esse texto é interessante, porque nesse mesmo capítulo 8 de João, vai dizer que quando a pessoa é escrava do pecado, né, o pecado é o seu senhor, é o seu dominador. Então ali, a ideia é, quando você consegue entender a mensagem do Evangelho, quando as boas novas faz morada no seu coração, né, Cristo te liberta, te transforma, faz com que os seus olhos sejam abertos. Ou seja, chega até você o conhecimento, chega até você o entendimento, e você se desvencilha daquilo que lhe prendia, lhe amordaçava, te feria. Então, dentro da perspectiva religiosa, e especificamente a cristã, quando Cristo liberta, quando Cristo transforma a pessoa, é quando você conhece. O conhecimento é libertador. E o conhecimento não apenas religioso é libertador, mas o conhecimento o letramento, né? A alfabetização, quando nós conseguimos fazer uma análise crítica, né, do sistema, isso é a liberdade. Você não está preso às amarras, né, institucionais. Então você consegue pensar de forma independente. E acho que nossa proposta é justamente essa, é você permitir o pensamento crítico, permitir o pensamento libertário, né? Mas aí, voltando ao conceito cristão,
a pessoa em Cristo Jesus, ela é livre. No entanto, essa liberdade não é uma liberdade para o pecado. Ou seja, eu sou livre, mas não posso fazer tudo o que eu quero, né? A Bíblia, ela não dá a autonomia para que nós vivamos uma vida de pecado. Tem um texto bíblico que diz que nós não podemos usar da liberdade para dar lugar à carne, né? Então, olha só, eu sou livre, eu conheci, eu saí de um processo de jugo, de escravidão, ou seja, o pecado que me amordaçava, que me prendia, ele que determinava as minhas ações. Logo, no momento que eu conheço a Cristo, no momento que eu sou liberto, Cristo agora transforma a minha vida e meus olhos se abrem. Mas essa liberdade não diz, não me autoriza o pecado, não me autoriza a andar de maneira incorreta. Então isso é um ponto que podemos dizer que é um ponto positivo, né? Que é um ponto interessante da liberdade. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, que o apóstolo Paulo ele vai sinalizar o seguinte, que, observe, em todas as epístolas de Paulo, que ele sinaliza, eu, Paulo, servo de Jesus, eu, Paulo, preso, né, nos grilhões da fé. Então Paulo, ele livre, ele como um proclamador das boas novas, aquele que proclamava as boas novas, aquele que, né, conseguiu resgatar inúmeras pessoas das garras do pecado, das garras, né, satânicas. Este também, ele vai dizer o seguinte, olha, eu estou preso em Cristo Jesus, né? Então, ou seja, eu sou livre, mas essa minha liberdade ela está condicionada a Cristo. Então, eu estou agora preso a Cristo. Eu não estou mais preso ao pecado, eu estou preso a Cristo. Então, observe que agora essa liberdade ela é condicional. Da mesma sorte, quando nós entendemos, quando nós falamos de uma liberdade política, digamos assim, hoje, na Constituição brasileira, Constituição de 88, a Constituição diz que nós somos livres, garante o direito ao livre pensamento, né? As manifestações em praça pública, né? O direito à defesa e uma série de outros direitos que estão ali garantidos na Constituição. No entanto, essa mesma Constituição, ela não diz que eu sou livre para fazer aquilo que a lei diz que não é para fazer. Então, eu estou condicionado a uma lei que me regula, que regula as minhas ações, que regula as minhas atitudes, que regula, né, ou seja, a minha vida em alguns pontos. Então, a liberdade ela sempre está condicionada a alguma coisa, a algo, a alguém. Eu estou preso à família, eu estou preso, né, a amizade, eu estou preso a uma religião. Ou seja, nós estamos presos a algo ou a alguém. Mas o interessante disso tudo é quando nós conseguimos sair da caixa, né? Quando a gente consegue visualizar tudo isso de uma maneira plena, de uma maneira assim, você consegue entender no que é que você está preso e naquilo que você é liberto, naquilo que você consegue realizar sem as amordaças. E isso é um ponto interessante porque hoje, tanto né, dentro da perspectiva política quanto numa perspectiva religiosa, nós sabemos que tem os dominadores, aqueles que querem cercear o seu e o meu direito de ir e vir, de pensar, de agir, né? E quando nós percebemos que essas ações estão sendo articuladas, a gente luta pela liberdade. Então a liberdade é uma utopia necessária, que eu acredito que em alguma medida nós somos livres, mas não somos livres para fazer o que é errado, né? Nós não somos livres, ainda que possamos fazer, né? Ainda que possamos fazer. O texto bíblico é claro quando diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei, diz Paulo, ser dominado por nenhuma delas. Então, a ideia do pensamento crítico, de você perceber todas essas, né, esses pontos de convergência e de divergências, você consegue ter um pensamento livre
das amarras, livre de você mesmo, porque a Bíblia diz que maldito é o coração do homem. Então, estando em Cristo, é ser livre para louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para sempre.